Boa noite! Boa noite. Rota de ônibus é interrompida por comportamento antissocial em Limerick. Proprietário de casa em Malahide pede devolução de casa oferecida para refugiados. Caso envolvendo ataque com esterco de vaca será julgado em Gort. Homem agride policial com socos e xingamentos em Mullingar. Essas manchetes serão transformadas em notícia a seguir aqui no Passeio na Imigração News. Oi pessoal, tudo bom? E aí galera, prontos para as notícias da semana? Nós temos então aqui 4 notícias que a gente separou para essa semana. E a gente vai começar então com a primeira aqui, que é o seguinte, pessoal. Essa primeira notícia aqui é relacionada à linha 303 de ônibus que passa lá em Limerick, na cidade de Limerick, que é a linha que faz Kilmallock, no dia 14/7, foi um domingo, 4h30 da tarde. Um bando de jovens que a gente conhece bem, né? Os brasileiros, né, conhecem por um nome específico aí. Entraram nesse ônibus e ameaçaram machucar o motorista se ele não saísse da rota dele e fosse para outro lugar. Um lugar chamado Pineville. O sindicato tá chamando isso de tentativa de sequestro, né? Porque fizeram o motorista sair da rota dele e levar eles até esse lugar. Os jovens se recusaram também a pagar a passagem, mas, né? Os serviços dessa linha, eles foram temporariamente parados. Tanto a Buzz Eiran e o sindicato falaram que só vão retomar depois que esses problemas antissociais forem resolvidos. E essa mesma linha 303, ela funcionava normal, porém, ela estava funcionando das 5 à meia-noite com um carro de segurança junto. Só que esse carro também foi atacado. Então tá acontecendo alguns ataques nessa linha. No dia 12/7, que foi 2 dias antes desse incidente, uma motorista também foi cobrar a passagem de um desses adolescentes aí. Ele não quis pagar a passagem e deu um tiro de arma de pressão no rosto dela. E também nessa mesma linha, o motorista, quando foi fazer a inspeção lá nos bancos, encontrou algumas lâminas de barbear enfiados nos bancos. Então, gente, essa linha não sei por que especificamente, mas tá bem problemática aí. Esse lugar que eles pediram pro motorista... Pediram não, né? Forçaram o motorista a levar o ônibus. É um lugar bem afastado, assim, bem ermo. A gente vai deixar umas imagens aqui pra vocês. Estão investigando o caso, né? A Guarda aqui. E, por enquanto, tá parado o serviço por conta dos ataques. Não se tem ainda como que vai ficar essa situação ali, né? Em Limerick. No segundo caso aqui, um proprietário de uma casa em Malahide, aqui no norte de Dublin, ele está pedindo a devolução dessa casa que ele havia oferecido para um esquema aqui de abrigar refugiados, né? Então é todo um rolo aqui que eu vou tentar dar uma resumida para vocês, tá, gente? Então, um homem de Dublin chamado William Guerin, ele doou uma casa de 4 quartos durante 2 anos, em 2021, para poder acomodar uma família de refugiados. Ele fala que ele foi enganado e feito de bobo e continua incerto sobre quando que ele vai receber a sua propriedade de volta, quase um ano após a família ter se mudado. Ele diz que ele não tem nenhum problema com a família afegã que está vivendo em sua propriedade, uma família de 8 pessoas, mas que ele está furioso com o Conselho Irlandês para Refugiados, o IRC, que coordena um esquema pelo qual essa família acabou se mudando para essa casa, né? E também ele está muito chateado com o Departamento de Integração, que é responsável por tudo isso, né? Então a família foi trazida para a Irlanda pelo governo em agosto de 2021. Ela está enfrentando aí um possível despejo, né? E a falta de uma moradia posterior aqui a partir da próxima semana, quando um aviso para retomar o imóvel do Sr. Guerin entra em vigor. Então, assim, contando um pouco dessa história, na primavera de 2021, o Sr. Guerin comprou uma casa antiga aqui dos anos 90 em um terreno perto da sua casa em Malahide. A intenção dele era construir no local. Sabendo que para ele começar a construir demoraria cerca de 2 anos aqui por causa das permissões, aqui licenças que demoram bastante aqui na Irlanda, tá? Então ele abordou primeiro a Cruz Vermelha Irlandesa e depois o Conselho Irlandês de Refugiados, para poder oferecer essa casa temporariamente sem aluguel para uma família de refugiados. Ele quis fazer uma boa ação, né, gente? No esquema chamado de CSI, que é operado aqui pelo IRC, as propriedades são identificadas e ficam disponíveis por pelo menos 2 anos aí para famílias de refugiados, né? Então, no final desse prazo, a família que foi atendida, ela tem que se mudar para uma moradia de longo prazo, uma moradia definitiva, né? Então, desde 2018, 59 famílias de refugiados, incluindo 248 pessoas, acabaram se estabelecendo na Irlanda por meio desse esquema aí, o CSI. Então, no caso aqui do Sr. Guerin, uma família de 8 pessoas que tinha acabado de escapar durante a evacuação de Cabul, no Afeganistão, se mudou para o local em setembro de 2021. Embora o Sr. Guerin estivesse relutante, né, em fazer um contrato de aluguel, insistindo que ele não queria ser um landlord, ele não queria que eles pagassem aluguel, né, eles tiveram que fazer um contrato de 2 anos para que fixava um aluguel aqui de 3 mil por mês, né, que ele nunca cobrou, mas eles precisavam fazer esse contrato de
de forma que a família conseguisse aplicar para um pagamento da assistência à moradia, que é o HAP aqui que tem na Irlanda, né? Então, eles precisavam, né, entrar nesse programa para que eles entrassem aqui também na lista de moradias do Conselho do Condado de Fingal, no norte aqui de Dublin, né? De forma que eles conseguissem pleitear aqui uma casa, né? Então, foi obrigado a fazer um contrato, mas ele não cobrou nada de aluguel deles, tá? Então, o Sr. Guerin afirma que o seu advogado o avisou que assim que a família permanecesse na casa dele por 6 meses, eles acabariam ganhando direitos de locação. O que significa que eles poderiam permanecer por até 6 anos no local, a menos que o Sr. Guerin tivesse motivos legais para rescindir o contrato. Então, o Sr. Guerin disse que confiava que o Conselho de Refugiados aqui honraria o acordo, né? Que eles ficariam somente 2 anos, depois eles conseguiriam uma residência fixa em outro lugar, né? Entre outubro de 2021, foi solicitado esse auxílio do RAP para a família, e em fevereiro, quando o RAP finalmente foi aprovado, ou seja, demorou aí quase 2 anos para esse auxílio ser aprovado, o grupo aqui que estava auxiliando os refugiados aqui acabou enfrentando obstáculos incríveis aqui da burocracia irlandesa e não conseguiu uma casa definitiva para essa família, né? Então, em fevereiro de 2023, o Sr. Guerin se recusou a assinar os formulários do RAP porque ele estava preocupado que ele não ia conseguir retomar a posse da casa dele por causa de todos os problemas da burocracia que estavam acontecendo. Então, isso aí acabou impedindo que a família acessasse o RAP e a lista de moradias, então eles não conseguiram uma moradia definitiva para eles. Então, no verão aí de 2023, poucos meses antes da família se mudar, de que deveria se mudar da casa dele, não tinha sinal nenhum de que eles iriam conseguir uma casa adequada perto de escolas, para as crianças, né, e dos locais de trabalho dos adultos, porque é uma família de 8 pessoas, então assim, é muito difícil arranjar uma casa muito grande aqui na Irlanda para 8 pessoas, tá? Então, em abril de 2023, o Sr. Guerin recebeu finalmente a permissão para começar a construir na propriedade, né? Então, ele emitiu um aviso de 180 dias em que a família teria que sair. E em 20 de junho, o seu advogado emitiu um novo aviso para sair, esperando que eles pudessem sair até dia 31 de julho, mas não saíram. Então, na quarta-feira desse ano, 24/7, o Conselho do Condado de Fingal disse que forneria uma acomodação para a família, mas ainda não está claro quando que vai ser fornecida. Enquanto isso, o Sr. Guerin está aguardando a sua casa de volta, né? Porém, agora o Sr. Guerin, ele desistiu de construir no local e está pensando em vender o local porque ele disse que ele não tem mais estômago para isso. Ou seja, ele se incomodou tanto com essa situação que ele até nem quer mais gastar mais dinheiro nesse local, ele vai vender. Então, assim, pessoal, só para ilustrar aqui que mesmo a pessoa querendo ajudar, né? A burocracia atrapalha bastante, né? E uma pessoa aqui que realmente tinha boas intenções de ceder sua casa durante 2 anos para refugiados sem cobrar aluguel, sem nada, acabou tendo muitos problemas aqui por conta disso, né? E ainda tá, né? Ainda continua. Porque como é que ele vai vender agora essa casa? Complicado. Essas pessoas dentro, complicado. gente. Gente, o próximo caso, ele é inusitado. Como todos os episódios têm um caso assim, esse não vai ser diferente. O que acontece? No ano de 2023, ano passado, tava acontecendo uma reunião com uma ministra, porque ela queria ouvir as preocupações do pessoal lá da localidade a respeito de uma usina lá de biogás, que seria construída lá em Gort. E um fazendeiro chamado Joseph Baldwin, de 39 anos, ele apareceu lá com o quê? Um saco de esterco, e ele arremessou esse saco de esterco na direção da ministra. O nome dela é Annie Rabbit, e isso foi em janeiro do ano passado. E aí, o que acontece? Ele tá sendo processado, né, por isso, só que ele alega que tem vídeo mostrando que o saco de esterco não atingiu ela, mas ele está tendo muitos problemas desde então, ele não consegue mais trabalhar, então desde que aconteceram os fatos, e a família dele também tá passando por vários problemas. O caso dele tá para ser julgado, e o juiz e a guarda estão tentando garantir que tenha segurança, né, no local, que não tenha nenhum protesto, que não aconteça grandes problemas, né, quando for o dia do julgamento. Isso é um problema que aconteceu em Gort, e é bem um problema típico aqui da Irlanda, né, gente? Um fazendeiro foi lá e jogou um saco de bosta na ministra. A preocupação dele aqui é que até o Joseph Baldwin aqui, ele tá dizendo que isso se escalonou demais, que não era pra tanto, e que nem acertou ela, que realmente estão querendo punir ele de uma forma muito severa, sendo que não teve nada demais, né? E aí o juiz do caso aqui tá meio preocupado com a segurança, tá pedindo pra guarda garantir a segurança aqui durante o julgamento dele, né? E aí ele tá dizendo que por conta de toda essa repercussão que teve, ele não consegue mais emprego, ele não consegue mais trabalhar com as pessoas que ele trabalhava antes, o pessoal, ele ficou meio marcado, assim, tá, gente? E ele falou que isso tá em toda a mídia. Enfim, vamos Talvez ver. A gente não acompanhe tanto. Então vamos ver se a gente tiver mais notícias sobre esse caso, vamos ver o que vai acontecer com ele, se ele vai ser punido exemplarmente ou se eles só vão dar um tapinha nas costas dele e falar, tudo bem, você nem acertou mesmo o saco nela, então
um saco de bosta nela. Eu tava até torcendo pra acertar, mas enfim. Agora, no último caso do dia, homem agride policial com socos e xingamento em Mullingar. Adam Cinnamon, de 24 anos, natural de Newry, County Down, compareceu a uma sessão do Tribunal Distrital de Mullingar na quinta-feira, após um incidente na cidade de Midlands que ocorreu no dia 30 de agosto do ano passado. Né? Então, o que aconteceu? O senhor Cinnamon ele se declarou culpado por agressão, usando comportamento ameaçador e abusivo contra 2 policiais, né? 2 Gardi. O plural de Garda é Gardi. Então, os Gardi, Enda Kelly e Debbie Mackin estavam a serviço em uma viatura oficial quando eles notaram o senhor Cinnamon parado do lado de fora de uma loja mostrando o dedo médio para eles, né? Fazendo aquele símbolozinho, né? Que vocês todos conhecem, né? Os policiais pararam para falar com o senhor Cinnamon para ver o que estava acontecendo e ele repetiu o gesto contra eles novamente, mostrando o dedo médio na cara deles e os xingando muito, tá? Inclusive insultos racistas aqui, né? Que eu não vou citar, tá? Então, Adam Cinnamon, ele continuou xingando bastante, gritando obscenidades para os policiais, até que chegou um ponto que ele pegou seu celular e bateu no rosto do policial Kelly. Então, os policiais foram algemá-lo, né? Pela agressão. E ele continuou os xingando e deu 5 a 6 socos na cara do policial Kelly novamente, né? Então, eles tiveram que usar spray de pimenta para conter o rapaz aí, o Sr. Cinnamon, e o levaram preso. O ataque deixou o guarda Kelly no hospital com o nariz inchado e sangrando, e também teve, né, vários hematomas e ferimentos que deixaram ele afastado durante 2 semanas, com dores de cabeça e tonturas constantes. O Sr. Cinnamon apresentou também uma carta de desculpas, né, ao policial, mas o policial não aceitou as desculpas dele, né? E também ele deu 1.200 euros de indenização para o policial e o advogado dele disse que, inclusive, ele estava disposto a pagar mais desde que eles dessem um tempo aí para ele conseguir juntar, né, para poder aumentar um pouco esse valor de indenização para o policial. Segundo o advogado do Sr. Cinnamon, ele está muito arrependido do que ele fez e que essa situação não condiz com o caráter dele. Ele insistiu que o seu cliente estava sob influência de tóxicos, né? O advogado disse que ele estava sob influência de tóxicos, porém isso vai contra a versão contada pelos policiais, falavam que ele não estava sob o uso de nenhuma substância, não. O advogado de defesa ainda diz que o Sr. Cinnamon quer deixar tudo isso para trás e vai garantir que isso nunca mais aconteça, né? E a juíza do caso disse também que ela está ciente, né, de que ele não tem condenações anteriores, né? E que ele já pediu desculpas e tudo mais, né? Se disse arrependido, ele tem um emprego em tempo integral, né? Então isso tudo seria um atenuante aí para uma eventual condenação dele aí, né? Então a juíza o deixou sair aqui em liberdade condicional e também ordenou que o Sr. Cinnamon retornasse ao tribunal no dia 12 de dezembro, né? Com mais 1.200 em indenização. Então saiu barato, né, gente? Aqui você dá 5 socos na cara de um policial, você paga 2.400 aí de indenização, pede desculpas e tá tudo certo, tá? Falou, valeu. Desde que você seja irlandês e tenha um emprego aqui em tempo integral, tá? Porque importante. Se você for, né, uma situação um pouco diferente, talvez não seja tão simples assim para você se livrar de um problema desse, tá? Então não saiam no soco com o policial. Melhor não. Os policiais aqui, gente, eles não andam armados nem nada, eles são normalmente amigáveis, tá? Então não tem motivo para ficar também abusando desses policiais, tá? Mas de qualquer forma, né, alguns irlandeses aí acabam se passando um pouco, pelo jeito, né? Pessoal, essas foram as notícias que a gente trouxe então essa semana. Espero que vocês, não vou falar que tenham gostado, né? Porque tem tem coisas aqui que não, né, pode assustar um pouco. Por exemplo, no primeiro caso ali, o pessoal pode ficar meio receoso, né? Quem tá indo pra Limerick, mas... Mas é importante saber o que acontece aqui, tá, gente? Isso aí acontece diariamente, né? No caso de Limerick, ali é uma linha específica de ônibus, tá? Não são todas que acontece isso. E, inclusive, aqui em Dublin também tem problema de essa molecada aí nos ônibus. Os sindicatos aqui dos motoristas, eles já estão pedindo aqui, estão negociando com o governo para ver se eles conseguem colocar algum tipo de segurança nos ônibus em alguns determinados horários, tá? Isso é uma coisa que eles já estão pedindo faz tempo, que eu acompanho aqui nos jornais, tá? Mas, como a gente sempre diz, é só evitar, gente, essa molecada aí. Pra quem fica pensando aí, quem tem medo de vir pra Irlanda por causa dos adolescentes. Infelizmente, pra quem mora nessa região ali que usa o 303, é complicado, porque vai ficar sem ônibus, né? Então, verdade. Tente arrumar uma outra forma aí de se deslocar pro local, né? E evitem, né, morar nos locais onde moram aí. No caso, ó, lembrem do nome aí, Pineville. Pineville Isso, ali eu olhei no mapa, fica no norte da cidade de Limerick, tá quase no finalzinho da cidade, assim. Então, dificilmente algum intercambista vai morar pra lá, né? Que é bem afastado do centro, mas cuidado. Então, fiquem atentos. Fica a dica aí. Evitem alguns lugares. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês têm alguma sugestão. Deixem nos comentários o que aconteceria no Brasil se você desse 5 socos na cara de um policial. Você pagaria só uma indenização e sairia pela porta da frente. Vai ver, às vezes, talvez, né? Depende de quem você... Se você saísse vivo. Eu acho que no Brasil depende muito quem você é, realmente, né? Ou quem você é, né?
Você até conseguiria se safar tranquilamente também, né? Não sei não. Talvez Enfim. não precisasse nem pagar a indenização, mas tudo bem, né? E é isso Se aí. inscrevam no canal também. Se inscrevam no canal, deixa seu like. Até a próxima, galera. Um beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite. Liberic. Eu vou deixar isso. Ai, o cara tá com merda, mulher. Ontem você também estava gravando para não ter telefone? Ontem a gente tava jogando videogame, você ligou muito tarde.